Se você perguntar para alguém, chega num púlpito, sei lá, qualquer lugar, você perguntar para alguém, quem aqui é um verdadeiro adorador? Não vou falar todos, mas muitos vão levantar a mão que são, né? Aí você pergunta para elas, você é um verdadeiro adorador? Sim, eu sou. O que é ser um verdadeiro adorador? Paulo diz que muitos servem ao Senhor com zelo, mas sem entendimento. Precisa ter zelo e entendimento. O verdadeiro adorador, o termo em grego ali, é aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo na adoração. Não são aqueles que produzem adoração. Povo estranho. Não são aqueles que produzem o movimento. Não são aqueles que produzem o mover. Com todo respeito, tem que ter mesmo uma ação social. Entende? São aqueles que são conduzidos à ação social. São aqueles que são conduzidos a fazer isso. E eu creio, cara, e é tremendo isso, quando Isaías tem uma visão, eu até separei um Salmo 24 aqui, quando Isaías tem a visão, em Isaías 6, ele tem a visão dos serafins, uma das coisas que me chama muita atenção ali dos serafins, eles estão adorando o rei. Isaías 6, eles estão adorando o rei. Só que o que Isaías está contemplando e vai mudar a sorte, a vida de Isaías, vai mudar o coração de Isaías, é a adoração desses seres, é o que ele contempla. Só que tem uma coisa, Jesus ainda não foi coroado como rei. Há toda a necessidade ainda de Jesus de se manifestar do verbo, se fazer carne, ser morto na cruz, ressuscitar, né, Apocalipse 5, e assumir o trono. Mas o profético, Isaías está, sei lá, 400 e poucos anos antes da encarnação do verbo, está desfrutando do profético. E ele contempla que os serafins, eles, entre as outras coisas, mas eles cobrem os pés. E acho lindo isso, porque até onde eu sei, pés nas escrituras sagradas sempre indica santidade. Né? O que os outros estavam falando? Se eles estavam falando para Isaías. Isaías, no profético, não tem espaço para movimento humano. Você não conduz a adoração te conduz. A palavra diz que os seres se mantinham, se sustentavam por aquilo que eles viam. A adoração, você consegue vislumbrar as coisas. Eu já tive algumas experiências, não vou contar aqui, mas uma das experiências que eu tive é algo que cara, quando você tem um encontro, ou você tem um mundo espiritual descodificado, não, descortinado aos teus olhos, a sensação de felicidade que é tão grande, de estar completo, tão grande, de ser aceito é tão grande, eu falo isso, cara, e é fato, é como se fosse uma panela de pressão, irmão. E você pula, cara, que não dá conta de você pôr pra fora, e você chora e não dá tempo, não dá conta de pôr pra fora, e você grita. Na presença você não precisa gritar, você não tá surdo. Deixa eu experimentar um pouco tu não consegue, irmão, tu voa. E o Senhor quer trazer isso pra nossa realidade. Não, muitas pessoas desfrutando da presença do profético, mas estão guardando para si. Porque o profético chega da mesa. O profético ele te expõe como expôs da vida. O profético ele te expõe, o profético te expõe. Só que por isso que você não pode ter nada de condenação, de acusação dentro das trevas contra ti, porque o profeta te expõe. Deus, quando trouxe o rei no ministério profético, ele cumpriu para o Calvário. O profeta te expõe. Paulo diz para Timóteo, para você desfrutar do profeta, você não pode ter na sua vida nada que te dê. Uma frase, então, um beijo, meu amigo. Já tem uma frase que ele fala, né? A unção não admite em si. Mas ela também se pronuncia. Se sente bem. Personagem. Então, essa frase sempre ficou no meu coração e é pertinente para esse momento agora. Quando eu vejo meu amigo. Só perdeu assistindo a gente. Tá morrendo de beijo. Tô brincando. Você te abençoe, um beijo. Mas é isso. Isso é tremendo. Tremendo. Então, quando a gente recebe a revelação, é tremendo, né? Eu tenho uma experiência assim, bem marcante, se eu não me engano, foi 2007 ou 2008. Né? Foi quando eu comecei a trabalhar nessa área de música, de louvor. Eu, cara, sempre muito tímido, falava. Até se alguém falasse comigo na rua, eu ficava bem constrangido. Mas eu estava num local, né, no culto. Jesus me levou lá para Juiz de Fora. Usou uma pessoa da minha própria igreja lá em Juiz de Fora para pôr a mão na minha cabeça e eu recebi a revelação de quem Deus é.
Até um momento eu não conseguia falar, não falava oi, não falava nada. Isso foi um sábado, né, no evento, eu estava no evento, a pessoa botava a mão na minha cabeça. Porque Deus estava derramando uma unção sobre a minha vida e ele ia me revelar, ele ia se revelar para mim. Eu ia proclamar aqui pelos 4 cantos da terra. E foi interessante que eu chorava copiosamente, não conseguia parar de chorar. E voltei para casa, maravilhado. Quando foi no domingo de manhã, o pastor me liga: Douglas, não tem ninguém para prestar o louvor aqui na igreja. O Senhor me falou você. Você ministrou louvor? Eu nunca tinha ministrado louvor, nunca tinha conduzido adoração na minha vida. Naquele dia eu conduzi a adoração para uma igreja de 800 pessoas. Por mim? Não. Acho que é uma unção derramada sobre a minha vida e sobre a revelação de quem Deus é. Que o sentimento que eu tinha na época era gratidão. Eu acredito que é o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente recebe a revelação de quem Deus é, gratidão. Até a palavra diz, né, quem muito foi perdoado, muito é, e quando você entende a graça, quando você entende a misericórdia de Deus, é o primeiro passo para você receber, né, a revelação de quem Deus é através da gratidão. A palavra diz, né, para a gente chegar a Deus com louvores de ações de graça, né, de gratidão. E é o primeiro ponto, como você disse, né? Quantos aqui são verdadeiros adoradores? Para você saber se você é um verdadeiro adorador, primeiro seja grato. Seja grato. Imagina que o Salvador passou por todo moído, transpassado, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre suas pisaduras. Não há ser humano nenhum que seja capaz de adquirir a sua própria salvação. Aí a gente já entra no assunto de Calvino, sobre livre-arbítrio, livre-agência, mas enfim. De qualquer forma é o Calvário. Calvário. Não tem outro. A gente não é digno. E quando a gente entende isso, é constrangedor. O amor de Deus nos constrange, a gente começa a entender a revelação e a gente não consegue parar. É nesse momento que a gente começa a se movimentar. Né? Só a gente recebe a revelação e a gente começa a se movimentar. Sabe o que é tremendo? Eu sempre ensino isso aqui na igreja, todo domingo de ceia. Eu me lembro de Jesus ter mandado anunciar a vida dele. Mas eu me lembro muitas vezes de ele mandar anunciar a morte até que ele venha. E o que é tremendo nisso, eu sinto no espírito de estar falando aqui, irmãos, casados aqui, casais, homens, marido, mulher, de trazer a sua família para esse mover profético que está acontecendo, sabe? Como fez um rei, que os profetas Isaías, acho que o profeta Isaías que diz assim: coloque a tua casa em ordem nessa noite, né? Coloque a tua casa em ordem. Então, assim, é um tempo de alinhar a nossa vida com os céus. O Senhor diz, por intermédio de João Batista, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus assume o ministério dele com essa pregação: é chegado, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos dão continuidade à obra messiânica, declarando: é chegado o reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. De uma forma bem simples, né? O reino dos céus é a melhor coisa que qualquer mortal pode experimentar. Mas o arrepender vem antes. Arrependei-vos para que possam desfrutar desse reino. Isso não quer dizer que o reino e essa atmosfera que eu sinto no meu espírito aqui, se movendo sobre a nossa nação, mas principalmente sobre a nossa região. O Senhor me falou isso, que vai descer da mesma forma que a presença do Espírito Santo desceu em Jerusalém. Jerusalém desceu para o mundo, vai usar Petrópolis como esse fim também. Ser portador de avivamento, mas primeiro entendimento. Então, se você não se arrepender, cara, a presença vem de qualquer forma. O reino vai vir de qualquer forma. A glória vai vir de qualquer forma. Só que você não experimenta. E eu falei com o Senhor, quando ele me mostrou isso, que eu não queria ser alguém que ia contar avivamento de alguém, uma testemunha de um testemunha. Eu quero ser testemunha do que ele está fazendo. Eu quero ser testemunha, quando eu falei no Senhor, eu quero ser testemunha disso. Mas eu quero desfrutar e ser também alguém, um agente motivador. Eu quero ativar isso nas pessoas. Então o Senhor me deu uma visão. Eu estava na consagração em Bom Sucesso, na vigília. O Senhor me mostrou uma pedra muito alta.
Eu sempre comparo, porque é o ponto que eu tenho de comparação com a maré comprida. E eu creio que foi a mesma coisa que Moisés viu no Monte Sinai. Eu vi a glória do Senhor no topo do monte. E quando eu vi aquilo, cara, sabe por quê, Douglas? Porque os verdadeiros adoradores, eles não vão buscar o Pai, apesar que, ao mesmo tempo que o Pai procura, é o Pai que atrai. Então, tudo que está sendo gerado no nosso interior aqui nesse dia, porque o Eterno é Deus de noite, é Ele que está colocando. Nele depende o querer ou efetuar. É Ele que está gerando isso em nós. Então, assim, é Ele que está nos atraindo a isso. Entendeu? É Ele que... Vamos supor, cara, que graça tem você ter uma mesa farta, tendo de tudo, e o seu filho lá de fora, ali da parede, ali morrer de fome. Não adianta, irmão. Você sente a necessidade de compartilhar esse banquete com aquele que está morrendo de fome ali fora. É isso que a Eterno está fazendo. Jesus ele herdou todas as coisas. Mas que graça tem para ele herdar todas as coisas se não desfrutar conosco? Ele está querendo compartilhar conosco isso. E aí, cara, quando eu comecei a subir essa montanha, eu falei assim, eu quero a tua presença. E eu comecei a subir esse monte. Quando eu cheguei no pé do monte, eu me lembro que eu estava de olhos fechados na visão. E quando eu cheguei no pé do monte, não, mas na metade do monte, aproximadamente, eu me senti muito leve. E eu me assustei. E eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi uma multidão. Perdão, no pé da multidão, eu vi uma multidão comigo, de mãos dadas comigo. Quando eu vi o monte, eu falei assim, eu quero a tua glória. Eu vi uma multidão, mas uma multidão que dava a volta, cara, nesse monte, de mãos dadas. Ai, uma única visão, eu estava na intercessão, reunião de intercessão. E aí, cara, eu falei assim, Senhor, e eu não via, olha, cara, isso foi porque alguns rostos eu via, outros não, porque eles davam a volta de mãos dadas na montanha, cara. E eu pensei assim, Senhor, mas eu estou no dia de intercessão, são 8 ou 9 pessoas que têm intercessão. No Espírito eu senti que eram pessoas que eu ia liderar. Estava com 1 ano e meio de caminhada. E eu fechei os olhos e gritava assim, eu clamava, vamos buscar agora, e a gente subia. Quando chegou na metade do monte, eu me senti muito leve. E eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, eu olhei para trás, abaixo, e vi todo mundo bem abaixo de onde eu estava. Um pouco acima do início, mas bem abaixo de onde eu estava. E eu falei assim, Senhor, se eles não te querem, eu te quero. E aí o Senhor falou comigo assim, não, volta lá. O que eu tenho para você, eu tenho para eles também. Depois disso o Senhor começou assim, e aí, o que é pesado? O que é pesado porque agora, cara, eu estou no momento de pastorear. Nunca quis. Pelo contrário, como Jeremias, me desculpe, me opôs a si. E assim, tu quer ir, irmão. Você quer exatamente uma visão. Você quer ir para algo que o Senhor quer liberar, mas tem pessoas que estão ainda precisando que você volte e os conduza até ali, para você estar ali e partir. Você entende? Então o Eterno está conectando pessoas. Entende o que você está fazendo? Está conectando, reconectando pessoas de novo. São pessoas que fazem parte desses rostos que eu não vi. Alguns eu vi, outros não. Que código é esse? Algumas pessoas que vão fazer parte do que o Senhor quer revelar em mim, através de mim, algumas pessoas eu conheço. Outros estão longe. Mas vai chegar. Está chegando. Está chegando. Nós vamos desfrutar de coisas sobrenaturais na nossa região. Nós chegamos num ponto onde tudo que nós tínhamos como líderes, e aqui eu falo para líderes, tudo que nós tínhamos, não adiantou de nada. Chegou o fim. Todo o nosso ativismo, todas as nossas estratégias, acabou. As bandeiras.